quando nós muitas vezes enfrentamos lutas que parecem ser esmagadoras, sentimos como se de alguma forma as nossas forças se esgotassem no meio das lutas e das dificuldades. Como é bom saber que aquele que for fiel até ao fim, aquele que não desistir, haverá de receber o prémio supremo, que é a vida eterna. A fé é o elemento indispensável para o nosso relacionamento com Deus. Nós não sabemos como Deus vai resolver os nossos problemas. Não sabemos como Deus vai, quem sabe, tratar de uma situação mais difícil que nós possamos estar a enfrentar. Mas uma coisa nós sabemos, é que a promessa de Deus é que os seus filhos serão sempre abençoados, dirigidos e protegidos por Ele. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, é um prazer podermos estar aqui juntos novamente. Damos as boas-vindas também àqueles que são os nossos irmãos e amigos que nos acompanham através desta transmissão que é feita a partir da Igreja Adventista de Setúbal. Para aqueles que são membros da Igreja Adventista de Setúbal, não sei se sabiam, mas neste hino que acabamos tão bonito de ouvir cantar, participou uma jovem que é membro desta igreja. E eu andei a tentar ver se a encontrava e aparecia lá no fundo, a certa altura, a nossa querida Miriam Bacar. Muito bem, meus irmãos, é bom podermos estar juntos novamente, é bom podermos regressar ao estudo do livro do Apocalipse e esta série na qual estamos a tentar encontrar uma forma simples, descomplicada de estudar o livro do Apocalipse. Acredito que poderá ser para muitos de nós, assim como tem sido sobretudo para mim, uma grande bênção podermos encontrar mensagens devocionais, motivacionais na palavra do Senhor, particularmente no livro do Apocalipse, que habitualmente, nós costumamos pensar neste livro apenas como um livro profético, mas que também tem mensagens que nos servem quase como se fosse um manual de sobrevivência para o cristão que vive no final da história da Terra, nos momentos antes da vinda de Jesus Cristo. Na semana passada, tivemos a oportunidade de falar a respeito do período ou da mensagem deixada por Jesus Cristo e escrita à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, historicamente, corresponde ao período do cristianismo no primeiro século. E o grande problema dos cristãos da igreja primitiva, qual era? Recordam-se? Alguém se recorda qual era o problema da igreja de Éfeso? Eles tinham deixado o quê? Tinham deixado o primeiro amor. Bom, quando nós olhamos para a mensagem da igreja de Éfeso, percebemos que provavelmente também existem entre nós, e aqui eu digo-vos com toda a honestidade, que em alguns destes estudos tenho-me revisto quase que ao espelho, ao olhar para as mensagens que Jesus deixou para a igreja ao longo de toda a sua história, e eu posso ver que existem muitos elementos que infelizmente estão presentes na minha vida, que estão relacionados com a igreja de Éfeso. Mas há aqui uma coisa muito importante, é que mesmo que nós nos sintamos como um cristão tipo Éfeso, que talvez perdeu o seu primeiro amor, embora seja fiel, embora seja trabalhador, embora seja dedicado e ame efetivamente a causa e a verdade do Senhor, mas alguma coisa se perdeu no caminho. E então a solução, o conselho que Jesus dá, efetivamente é arrepender-se e procurar encontrar de fato o ponto onde se perdeu a espiritualidade, onde se perdeu talvez aquele interesse, aquele entusiasmo, aquela dedicação, e aí sim regressar aí para renovar a sua experiência devocional. Bem, hoje nós vamos estudar duas igrejas, ou melhor, mensagens escritas por Deus, por Jesus, a duas igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. Deixem-me contar-vos antes uma pequena ilustração para a introdução da nossa meditação de hoje. Esta história não sei se é verdadeira, ouvi-a há bastantes anos, e era a respeito de uma mãe que, ao saber que estava com uma doença terminal, esta mulher sentiu a necessidade de deixar para o seu filho, que ainda era muito pequeno, uma série de cartas que deveriam ser abertas e lidas em cada aniversário que aquela criança fosse cumprindo ao longo da sua vida. E assim então aquela mulher passa as últimas semanas da sua existência entre, diríamos assim, os momentos mais dolorosos da sua doença e aqueles em que tinha algum alívio e motivação para
afincadamente escrever aquelas cartas, e então, em cada uma delas, aquela mulher escreve a carta para a criança, para o seu filho, aos 6 anos, aos 7 anos, a carta que haveria de ser lida no 8º ano, a carta que haveria de ser escrita, aliás, lida no 9º, no 10º, e assim sucessivamente, em cada um dos aniversários daquele menino. E aquela mulher tenta, diríamos assim, com a força do seu coração, com o poder da sua imaginação, com toda a energia do seu amor de mãe, tenta imaginar quais seriam os desafios que o seu pequeno filho haveria de viver em cada ano da sua existência. E conta também a história que esta criança, depois do falecimento da sua mãe, ele esperava com toda a ansiedade que o seu aniversário chegasse para que pudesse receber a carta que o pai lhe entregaria, deixada pela sua mãe na altura do seu falecimento. Bem, na realidade, nós não estamos a falar de um pai que nos deixou por ter morrido. O nosso Senhor está bem vivo, está vivo nos céus, está na sua fase glorificada, no seu momento divino, mas Ele deixou também para os cristãos, nos últimos momentos da história da Terra, conselhos preciosos que nos servem efetivamente como orientação para que nós, no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas lutas em termos de vivência religiosa, possamos também encontrar conselhos, encontrar motivação e encorajamento. Vamos então, portanto, abrir a Bíblia, vamos a Apocalipse, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 8 até ao final da carta a Pérgamo, que está no verso 17. Vamos assim ler o texto todo de uma vez, e depois vamos parar com a ajuda dos recursos visuais que hoje temos, para podermos entender as mensagens contidas em cada uma destes versículos. Apocalipse, capítulo 2, e vamos ler, primeiramente vamos ler do verso 8 até o verso 11. E diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas de todas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis a tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Esta é, portanto, a mensagem referente, portanto, ao texto à igreja de Esmirna. Historicamente, como dissemos na semana passada, a Igreja Adventista, na sua interpretação profética, que é de natureza historicista, ou seja, que procura entender as profecias que se cumpriram ao longo da história, nós entendemos que este período corresponde ao tempo em que a Igreja cristã viveu entre o final do século I e mais ou menos o ano 313, mais ou menos, onde termina, nesta altura, a última grande perseguição em que milhares e milhares de cristãos foram martirizados por conta justamente do exercício do poder ditatorial e opressivo do Império Romano. Contudo, existem muitos cristãos que hoje, vivendo em pleno século XXI, talvez tenham uma experiência espiritual na qual eles se revejam efetivamente neste tipo de mensagem que poderíamos chamar, portanto, o crente tipo Esmirna. E então, vamos rever assim, então, o texto bíblico, versículo a versículo, com algumas conexões que nós podemos perceber. E vocês vão perceber, através justamente das várias anotações que aparecem naquilo que vamos ver, que os irmãos recordam-se, não sei se lembram da semana passada, que vos recomendei que trouxessem caneta e papel para poderem fazer algumas anotações das várias ligações, das várias conexões que nós podemos encontrar com o texto bíblico. E então, a forma como o texto vai ser apresentado vai nos permitir justamente perceber estas linkagens, estas conexões que nós podemos encontrar entre o livro de Apocalipse e outros textos da própria Bíblia que autoexplicam justamente as ideias que aqui estão resumidas. Então, o verso 8
começa por dizer, justamente, onde se apresenta o Senhor Jesus Cristo, ele diz, portanto, que Jesus identifica-se aqui como o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Meus queridos irmãos, há uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer, é que a forma como Jesus se apresenta a cada um destes períodos da história do cristianismo está intimamente relacionado com o tipo de conselho ou de solução que Jesus Cristo oferece aos crentes deste período. E percebendo nós, portanto, a mensagem em cada uma destas igrejas como sendo uma mensagem que se aplica a algum tipo de pessoas que possam ter certas peculiaridades, certas dificuldades no seu relacionamento com Deus, na vivência da sua religiosidade, nós podemos encontrar aqui também, na forma como Jesus se identifica, algumas indicações que à partida já servem para nos ajudar a perceber qual é a própria solução que Jesus tem para a nossa própria problemática, a nossa forma de vivermos o cristianismo. E desta forma, o título que Jesus apresenta, ou a forma como ele se apresenta, já é uma resposta, muitas vezes, às nossas próprias soluções, às nossas próprias dificuldades. E, portanto, Jesus apresenta-se à igreja de Esmirna como o primeiro e o último, ou seja, aquele que conhece tudo desde o princípio ao fim, aquele que também experimentou a morte. O verso 9 diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Vamos avançar aqui um pouquinho. Vejam que Jesus diz, eu conheço. Por que Jesus conhece? Reparem que logo no verso 8 Jesus diz, eu sou o primeiro e o último. Jesus conhece a história desde o seu princípio até o seu final. Lembram-se que no texto em que Jesus é descrito por João na sua forma glorificada no capítulo 1, lembram-se que Jesus diz a João, eu sou o alfa e o ômega. O que é que esta expressão quer dizer? Em outras palavras, o que esta afirmação de Jesus nos ensina é que Jesus conhece o início da história e a forma como ela vai terminar. E meus queridos irmãos e amigos, para quando uma pessoa está a passar por lutas e problemas, quando ela se sente esmagada e oprimida pelas dificuldades da vida, como é bom sabermos que tudo vai ficar bem. Como é bom sabermos que Jesus tem nas suas mãos a solução para os nossos problemas e para as nossas dificuldades. O Jesus que sabe o princípio e o fim da história e sabe como a história vai terminar, ele sabe que no final da nossa existência, aqueles que forem fiéis haverão de ser aqueles que vencerão. Por isso, reparem como, de fato, há pouquinho dizíamos, a forma como Jesus se apresenta está intimamente relacionada com as lutas e as dificuldades de cada período histórico do cristianismo. Jesus diz, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. À partida, a expressão tribulação e pobreza são formas negativas de falar a respeito do cristianismo dessa época. Talvez muitos de nós que nos sintamos atribulados e pobres, sintamos que não temos em nós nenhum valor. Mas há uma coisa muito interessante, aos olhos de Jesus, todos aqueles que passam por tribulações e por dificuldades são vistos pelo Senhor como sendo pessoas ricas espiritualmente. E porquê que o cristão tipo Esmirna é um cristão rico? Sabem porquê? Porque apesar das dificuldades, apesar do seu sofrimento, apesar das suas dificuldades, das suas perplexidades de vida, ele sente uma necessidade tão grande de estar intimamente relacionado com Deus, que isto é a causa da sua riqueza. Nós conhecemos o resto das mensagens do livro do Apocalipse e percebemos que aqueles que se consideram pobres são vistos aos olhos de Jesus como ricos. Aqueles que se consideram ricos e que nada precisam são vistos como pobres, cegos, pobres e nus. É interessante que a forma como nós nos vemos normalmente está inversa em relação à forma como Jesus nos vê. Não é de estranhar, por exemplo, que uma das formas como Jesus iniciou a lista das suas bem-aventuranças, lá mencionadas em Mateus capítulo 5, é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? É o reino dos céus. Ou seja, de alguma forma Jesus procura inverter os valores que a sociedade valoriza, de modo a que nós possamos entender que, em termos espirituais, existem realidades que são
diferentes e até por vezes opostas em relação àquilo que nós, seres humanos, entendemos como sendo algo de valor. Vamos ver então o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito da questão das tribulações. O texto, e já agora se quiserem seguir mais ou menos este recurso, porque é assim que muitas vezes eu tenho as coisas anotadas na minha própria Bíblia, com flechas, com pequenas notas à margem do texto, nós poderíamos linkar esta afirmação do verso 9 ao capítulo 5 de Romanos. Vamos ler então este texto, Romanos capítulo 5, dos versos 3 a 5. Diz assim: e não somente isto, diz Paulo, mas gloriemo-nos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a experiência não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, queridos irmãos e amigos, nós não devemos ser pessoas que tenhamos uma atitude, diríamos assim, masoquista, de termos prazer em sofrer, em nos vitimizarmos, mas a palavra do Senhor nos diz que o sofrimento, as dificuldades na vida de um cristão podem resultar em perseverança e em experiência e em esperança. Portanto, pode haver uma bênção na forma como Deus efetivamente nos conduz pelo meio das lutas e das dificuldades da nossa vida. Mas o texto, em Apocalipse capítulo 2, verso 9, continua dizendo: conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Ou seja, existem aqui três ideias que Jesus diz em relação àqueles que ele conhece. Muitas vezes o cristão, e poderíamos usar esta terminologia aqui, o cristão tipo Esmirna, é alguém que passa por lutas, por dificuldades, inclusive sofrendo a má compreensão dos seus próprios irmãos. Não sendo por vezes entendido por aqueles que são a sua família sanguínea ou a sua família espiritual. E a própria Bíblia inclusive diz que aqueles que blasfemam, aqueles que afirmando-se judeus, ou seja, afirmando-se cristãos, não o são. Ou seja, talvez uma das grandes dificuldades na vida de muitos cristãos é viverem com outras pessoas que vivem um cristianismo hipócrita. Ou então que fazem parte, como diz aqui o próprio Jesus no livro do Apocalipse, fazem parte da igreja de Satanás, da sinagoga de Satanás. Ora, a expressão é muito dura, mas a ideia é relativamente fácil de ser compreendida. A palavra Satanás no Novo Testamento é um título atribuído ao inimigo de Deus, mas a palavra quer dizer específica e literalmente acusador. E reparem aquilo que nos é mencionado em Mateus no capítulo 5, nos versos 10 e 12. É o texto de duas das bem-aventuranças, as últimas que Jesus menciona no capítulo 5 de Mateus. Jesus diz então o seguinte: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Depois diz ainda: bem-aventurados aqueles de vós que sois injuriados e perseguindo, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Há uma coisa muito interessante, queridos irmãos, é que quando um cristão é perseguido na sua fé, e quando os seus opositores não têm nada de verdade a dizerem sobre ele, e têm que lançar mão de mentiras e de calúnias para o acusarem, em certo sentido, isto é um motivo de alegria. Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vocês forem alvo de mentiras. É porque esta pessoa, de alguma forma, cresceu tanto em termos espirituais, tornou-se tão semelhante a Jesus Cristo, que a única maneira que os inimigos de Deus, os inimigos da religião, os inimigos dos cristãos, poderem de alguma forma acusar estas pessoas, não é apontando-lhe erros, mas mentindo de forma descarada, caluniando. Em certo sentido, aquilo que Jesus está a dizer, embora seja duro e seja difícil, mas a calúnia pode ser em certa medida um termômetro do nível de espiritualidade que a pessoa está a viver.
Porque quando os inimigos de Deus têm que lançar mão de calúnia, é porque provavelmente a pessoa tornou-se em algum sentido exemplar no seu caráter e na sua forma de viver. Eu gostaria de partilhar convosco uma pequena citação que encontrei há alguns anos numa das leituras que fiz do livro Grande Conflito. Na edição que estou a usar aqui é a página 434 do livro Grande Conflito, é mais especificamente o capítulo 32. E a certa altura, Ellen White, ela falando a respeito de situações de desentendimento, por vezes até de desarmonia dentro da igreja, ela diz o seguinte: houve sempre aqueles que, embora mostrando-se muito piedosos, em vez de avançarem no conhecimento da verdade, fazem com que a sua religião consista em procurar algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles com quem não concordam. E depois ela diz, essas pessoas são a mão direita de Satanás. São os acusadores dos irmãos e muitas vezes estão mais interessados em interpretar negativamente as ações e as palavras daqueles que procuram professar a verdade. Interessante isto. O inimigo de Deus procura inserir dentro do povo de Deus, dentro da igreja, por vezes pessoas que são usadas por ele como um instrumento para criar dificuldades, criar problemas àqueles que procuram fazer a vontade de Deus. E criar muitas vezes problemas àqueles que estão numa relação mais íntima e mais próxima com o Senhor. Por isso, fica aqui, meus queridos irmãos, para alguém que neste momento esteja a escutar-me e sinta que a sua vida está a passar por problemas e que se identifique um pouquinho, talvez, com esta personificação do crente tipo Esmirna, lembrar que efetivamente, a tribulação pode ser também um instrumento de Deus para nos mostrar como temos de alguma forma evoluído no crescimento com o Senhor. Mas o texto continua ainda dizendo, e passamos agora ao verso 10, e Jesus apresenta agora aqui uma mensagem de encorajamento, ele dá aqui um conselho. Jesus diz, não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. No início do verso encontramos ali a expressão não temas. Ora, uma das coisas que Jesus acaba por fazer é justamente recomendar-nos que nós tenhamos esperança. Nós conhecemos este texto de João, capítulo 16, verso 33, onde Jesus disse, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, vocês terão tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Também é bem conhecido, todos nós, certamente, até de cor, conhecemos este versículo, Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Que promessa fenomenal, que promessa poderosa é esta que o Senhor nos dá. Mas reparem ainda, o texto continua dizendo, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Sabem, meus irmãos, muitas vezes nós olhamos para as lutas e para as dificuldades da nossa vida. Quem sabe neste momento alguém que esteja a escutar esta meditação, esteja a passar por um problema financeiro, ou por uma opressão no seu trabalho, ou por uma dificuldade familiar. E aquelas pessoas que lhe estão a causar dificuldades na vida, querido irmão, prezada irmã, talvez você pense que tenha a sua atenção voltada contra estas pessoas. Muitas vezes nós acabamos por personalizar o mal na figura daqueles que nós poderíamos chamar dos nossos inimigos. Mas quando nós vamos a Efésios, no capítulo 6, nós percebemos que todas as coisas que existem de mal neste mundo estão de alguma forma a ser usadas por uma força contra a qual efetivamente nós não temos armas humanas para lutar. Paulo diz de uma forma muito lúcida o seguinte, em Efésios capítulo 6, no verso 12, pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar. Talvez aquele seu patrão que está a criar-lhe dificuldades, não é ele com o qual você tem que lutar.
não é contra aquele seu vizinho que está a criar-lhe dificuldades e problemas, não é contra aquele seu familiar que o calunia e que cria dificuldades e desarmonia dentro da casa que você tem que lutar. Na realidade, essa pessoa, de alguma forma, pode estar a ser usada pelo inimigo, porque o texto continua dizendo, mas nós temos que lutar sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes deste mundo, das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. E agora o que fazer quando estamos em luta, quando estamos de alguma forma em conflito com pessoas que são usadas pelo inimigo de Deus? Bem, Jesus deixou um conselho muito interessante. Em Mateus no capítulo 5, nos versos 44 e 48, Jesus diz assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porquê? Porque na realidade estas pessoas precisam ser também elas mesmas libertadas do inimigo. Elas estão a ser instrumentalizadas pelo inimigo de Deus. E depois Jesus conclui dizendo no verso 48, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Por que Jesus diz isto no contexto de nós tratarmos bem os nossos inimigos, intercedermos por eles, inclusive diante de Deus? É porque ao assim fazermos, ao orarmos por aquelas pessoas que nos causam problemas, ao intercedermos em oração diante de Deus por aquelas pessoas que nos tornam a vida difícil, nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa que é a essência do caráter de Deus. Qual é a essência do caráter de Deus? Amor, misericórdia, compaixão. A perfeição do caráter de Deus não consiste na sua impecabilidade, porque o próprio Tiago diz que para Deus é impossível pecar. A única coisa que torna de fato Deus de alguma forma imitável por nós é a capacidade de sermos misericordiosos, de sermos compassivos, de sermos benignos como o próprio Deus é. E ao orarmos pelos nossos inimigos, lembrando que eles estão a ser de alguma forma instrumentalizados pelo inimigo de Deus, nós estaremos a ser efetivamente semelhantes ao nosso Pai Celestial. Já viram quanta coisa interessante nós vamos descobrindo quando fazemos estas conexões com a palavra de Deus de modo a enriquecer a própria leitura do livro de Apocalipse? Bom, mas o texto continua dizendo, então, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a mensagem à igreja de Esmirna, a mensagem ao crente de Esmirna é justamente essa. Continuar a ser fiel. Procurar ser persistentemente fiel a Deus. Depois, o último versículo deste texto, ou desta mensagem, diz, quem tem ouvidos, então ouça o que o Espírito diz às igrejas, aquele que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E queridos irmãos, pensem no seguinte, quando nós muitas vezes enfrentamos lutas que parecem ser esmagadoras, sentimos como se de alguma forma as nossas forças se esgotassem no meio das lutas e das dificuldades, como é bom saber que aquele que for fiel até o fim, aquele que não desistir, haverá de receber o prêmio supremo, que é a vida eterna. Meus queridos, esta é uma promessa preciosa, uma promessa tremenda. Vamos fazer aqui um resumo em relação ao crente tipo Esmirna. Então, Jesus é aqui apresentado e nós não podemos esquecer que o centro de cada uma destas mensagens é Jesus e a solução que Jesus tem para a vida de cada um de nós. Jesus é-nos apresentado como o primeiro e o último, aquele que sabe o final da nossa história, aquele que experimentou a morte, mas que voltou a viver. Quais são as características, portanto, deste tipo de cristão? Ele sofre tribulações, ele passa por problemas. Aparentemente é pobre, mas aos olhos de Jesus ele é rico. O conselho que Jesus lhe dá, não temer, ser fiel, ser persistente. Muitas vezes aqueles que passam por lutas e por dificuldades são tentados. A tentação que sofrem permanentemente é desistir. Será que vale a pena continuar a ser um bom marido? Será que vale a pena continuar a ser um bom empregado? Será que vale a pena continuar a ser uma boa esposa, uma boa avó, um bom tio? Será que vale a pena continuar a trabalhar na igreja quando tantas vezes aparentemente sou mal compreendido e desentendido por parte daqueles que são os meus irmãos de fé? Será que vale a pena? E Jesus diz: ser fiel, não desistas,
e a promessa é a coroa da vida. Muito bem, vamos então avançar para o próximo texto, que é justamente a partir do verso 12 em diante. Vamos ler o texto todo de uma vez só e depois retomamos aos vários tópicos que poderemos desenvolver. O verso 12 então diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Portanto, Jesus é identificado aqui como tendo uma espada que sai da sua boca e uma espada de 2 gumes. Eu sei as tuas obras e que habitas, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Verso 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Bom, então, Jesus, como vimos, apresenta-se como sendo aquele que traz uma espada aguda de 2 gumes que sai da sua boca. O texto que nos ajuda a entender e a esclarecer melhor este versículo, ou esta expressão, encontra-se em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Vamos ler este texto, então, e diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e o espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem essa capacidade de nos dar a lucidez de perceber e de entender claramente entre a verdade e o erro. Quantas vezes as pessoas dizem, enfim, da sua própria opinião, eu não vejo nenhum problema em beber um pouco de bebida alcoólica. Outras pessoas dizem, eu não vejo nenhum problema em comer carne de animais que a Bíblia diz que não são animais puros. Mas a pergunta que nós devemos efetivamente fazer é a nossa opinião que deve prevalecer ou é a opinião de Deus? O que é que Deus tem a dizer sobre esse assunto? E ao nós estudarmos a palavra do Senhor, efetivamente encontramos com muita lucidez informações que nos ajudam a perceber exatamente o que é certo, o que é errado. Vale a pena recordar que a igreja de Pérgamo, historicamente, é identificada como sendo o período da igreja após o século IV, até por volta do século VI, mais ou menos o ano 538 depois de Cristo, quando inicia-se o que é chamado o período da supremacia papal, como está escrito e descrito tão bem nas profecias de Daniel e de Apocalipse, como sendo o período de dominância de 1260 anos. Ou seja, este período da igreja de Pérgamo é o período dos compromissos, o período em que a igreja deixou de ser perseguida e passou a ser uma igreja popular. Vale a pena recordar que foi nessa época que o imperador romano Constantino se converteu nominalmente ao cristianismo. E desta forma, então, aquela religião que até então tinha sido alvo de perseguição oficial por parte do Estado, agora torna-se uma religião popular, torna-se uma religião que estava na moda. E este período é um período desafiante para os cristãos, porque reparem, se foi em certo sentido difícil ser cristão durante o período da perseguição, o período de Esmirna, se foi difícil manter-se fiel a Deus durante o tempo da perseguição, os cristãos, eles tinham que se apegar fortemente a Jesus. O crente tipo Esmirna tem que se apegar fortemente a Jesus, mas de alguma forma a vida religiosa de um cristão sob a opressão do inimigo acaba por fazer com que ele se
chegue tanto a Jesus que ele é íntimo com o Senhor, é unha e carne com Deus. E de alguma forma isto faz com que ele seja, de alguma maneira, não seja, falta-me agora aqui a expressão, ele é, no fundo, irretocável a sua relação com Deus. E irrepreensível, esta era a expressão, irrepreensível diante de Deus. Mas, por outro lado, existe um perigo muito grande quando as coisas começam a tornar-se fáceis. No meio da prosperidade, no meio da celebridade, no meio da popularidade, às vezes o cristianismo vai-se, de alguma forma, diluindo. E foi isto que aconteceu com os cristãos do período da igreja de Pérgamo. Muitas pessoas agora começam a tornar-se cristãs, muitas pessoas que até então, muitas famílias romanas que até então tinham perseguido os cristãos, em outras gerações, agora elas mesmas começavam a achar que era elegante, era chique ser cristão. E o cristianismo vai aumentando de popularidade e também em número de pessoas. Mas com estas pessoas que entraram na igreja cristã sem haver uma autêntica conversão, a igreja começou a fazer concessões, começou a misturar o cristianismo, ou a pureza do cristianismo, com algumas ideias importadas do paganismo. E este foi então, portanto, o período dos compromissos, o período em que se foram fazendo cedências. E agora reparem uma coisa muito interessante, quando a Bíblia aqui nos chama a atenção para a lucidez que a palavra de Deus nos traz, para que nós compreendamos bem o que é certo e o que é errado, isto é extremamente importante para aquele tipo de cristão que por vezes é tentado ao viver a sua religiosidade de uma forma um pouco ligeira, de uma forma mais leve, fazer concessões. Bom, eu não sou tão radical assim, eu não acho que nós não possamos fazer isto ou aquilo. Quem sabe fazer alguma coisa de vez em quando não está tão errado assim. Nós não precisamos ser tão radicais, não precisamos ser tão extremistas. O fundamentalismo nunca levou ninguém a lugar nenhum. É verdade, o fundamentalismo não é bom. Mas se a nossa fé está fundamentada em Jesus, aquilo que é importante para nós é o que Jesus nos diz e a sua orientação para a nossa vida. Voltando então ao texto bíblico, agora no verso 13, Jesus apresenta, portanto, as características do cristão tipo Pérgamo. E o texto diz que ele retém o nome de Jesus. Ora, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos que a Bíblia dá uma grande importância ao nome de Deus. E quando vamos a Êxodo capítulo 20, verso 7, encontramos inclusive um mandamento que nos manda reverenciar o nome de Deus. Por quê? Porque o nome representa o caráter do seu possuidor. E quando nós reverenciamos o nome de Deus, estamos, portanto, a reverenciar o caráter do próprio Deus. O mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E uma das características da igreja cristã dos tempos de Pérgamo era efetivamente esta fidelidade também ao nome de Cristo. Em Atos, no capítulo 4, no verso 12, nós percebemos que a essência do cristianismo está em nós termos a noção de que a salvação depende única e exclusivamente de Cristo. Pedro disse: em nenhum outro, entende-se aqui o nome de Cristo, em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, senão dado entre os homens, em que devamos então ser salvos. Só em Jesus Cristo nós podemos realmente ter a salvação. Por esta razão, os cristãos de Pérgamo eram tidos como pessoas que continuavam sendo fiéis aos valores do cristianismo. Inclusive diz também Jesus que eles não negaram a fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que a fé é o elemento que nos permite relacionarmos-nos com Deus. Diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é o elemento indispensável para o nosso relacionamento com Deus. Nós não sabemos como Deus vai resolver os nossos problemas. Não sabemos como Deus vai, quem sabe,
tratar de uma situação mais difícil que nós possamos estar a enfrentar. Mas uma coisa nós sabemos, é que a promessa de Deus é que os seus filhos serão sempre abençoados, dirigidos e protegidos por Ele. E desta forma, então, confiando em Deus, nós podemos ter um relacionamento com Ele. Há uma coisa muito importante, sabem? Deus, Ele é de tal forma grandioso, poderoso e sábio, que nós não somos capazes de entender os seus métodos e alcançar todo o conhecimento que Deus tem. Porquê? Porque nós somos criaturas, somos finitos, e estamos a falar de Deus que é infinito. Mas Deus deixou-nos evidências na sua revelação e na nossa vida que nos levam a podermos confiar nele, porque ele tem deixado provas de que merece a nossa confiança. Então a fé, muitas vezes, o que é que ela é? É uma extrapolação. O que é uma extrapolação? É nós termos como base alguma coisa que conhecemos e quanto àquilo que nós não conhecemos, nós calculamos, usando como base o que possuímos de conhecimento para podermos entender o que existe a seguir. Por exemplo, se nós sabemos que Deus é bom e que Ele prometeu que aqueles que lhe forem fiéis nunca passarão por situações de pobreza e extrema, então, ainda que eu opte por ser fiel ao Senhor, de não trabalhar ao sábado e correndo o risco de ser despedido da empresa onde estou a trabalhar, eu vou confiar em Deus. Eu não sei como Deus vai resolver este problema, mas Deus prometeu que aqueles que lhe forem fiéis, está inclusive em Salmos capítulo 37, verso 25, que aquele que for fiel a Deus, nem ele nem a sua descendência mendigarão o pão. Então, pela fé, eu vou dar este passo, confiando que Deus me abençoará, que Deus me ajudará. Eu não sei qual a solução, mas eu confio, por aquilo que já conheço de Deus, que Ele não me desamparará na experiência futura que estou pronto a viver com Ele. Por isso é que Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós nos relacionarmos com a enormidade que Deus é. Bem, mas o verso 14 diz uma outra coisa interessante. Na censura que Jesus faz à igreja de Pérgamo, ao crente tipo Pérgamo, é que ele tolera, ele tem, diríamos assim, aqueles que de alguma forma seguem a doutrina de Balaão. Para nós podermos entender um pouquinho melhor a doutrina de Balaão, nós não vamos ler o texto, mas os capítulos 22, 23 e 24 de Números contam a história em que Balaão dá aquele famoso conselho ao rei Balaque para que corrompa o povo de Israel, levando-os a sacrificarem e a adorarem ídolos nos famosos festivais de Baal Peor, que se transformou na história do povo de Israel como uma página negra da sua história de relacionamento com Deus. Podemos ler depois em casa, podemos anotar na nossa Bíblia para ler mais tarde. O texto continua dizendo que os israelitas, na verdade, sacrificaram a ídolos e se prostituíram. É interessante percebermos em Atos, no capítulo 15, no verso 29, que é feita uma referência por parte do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da história do cristianismo, de que os cristãos deveriam se abster tanto dos sacrifícios, quanto das carnes sacrificadas, quanto da própria impureza. Isto implicava em que seria, portanto, um conselho para se evitar misturar o paganismo com o cristianismo. E, meus queridos irmãos, vale a pena nós percebermos aqui uma coisa muito importante. Hoje, nós estamos a viver uma realidade onde não é só a Igreja Adventista, mas todos os movimentos religiosos estão a ser permanentemente penetrados por ideias mundanas, por valores que a sociedade considera como valores válidos, mas que são contrários aos ensinos da Bíblia. E aqueles que vivem, diríamos assim, a realidade do cristianismo, percebem claramente que existe um permanente conflito entre as ideias que vêm da sociedade, os valores que desconstroem a pureza da família, a pureza da sexualidade, que levam as pessoas a considerarem como relativas
as práticas da vivência do cristianismo. Já muitos cristãos, por vezes, acham que talvez guardar o sábado é mais ou menos alguma coisa como guardar o sábado durante o dia, mas que os limites do pôr do sol de sexta-feira e do pôr do sol de sábado não são exatamente alguma coisa para levar tão a sério. E quem diz isto diz outras coisas. Portanto, esta tolerância quanto, diríamos assim, às práticas que se vão dissolvendo, que se vão perdendo. E reparem que esta é a grande censura que existe em relação ao crente tipo Pérgamo. Ele, inclusive, também tem alguma tolerância em relação à doutrina dos nicolaítas. Vimos a semana passada que a doutrina dos nicolaítas é justamente isto, a ideia de que aquilo que nós fazemos no corpo não interfere com a nossa salvação. E nós hoje temos uma série de filosofias que de alguma forma nos ensinam, não tem problema, eu posso comer, eu posso beber, eu posso fazer tudo, o importante é a minha relação com Jesus. Jesus quer salvar a minha alma, Jesus quer salvar o meu espírito, o que eu faço com o corpo é para queimar. Será que é para queimar? Por que então nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 15, ser dito de uma forma tão clara que quando Jesus vier, o que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade? Por que Paulo nos afirma de forma tão clara que nós somos o templo do Espírito Santo, somos a habitação de Jesus Cristo e pertencemos a Deus porque fomos comprados pelo sangue de Cristo de forma tão cara e tão preciosa? Reparem, é interessante percebermos na primeira epístola aos Coríntios, entre o capítulo 13 e o capítulo 6, existe uma série de versículos que mostram que nós somos a habitação do Espírito Santo, pertencemos a Jesus e somos propriedade de Deus. Ou seja, a divindade nas suas três pessoas tem interesse pessoal no nosso próprio corpo. Porque nós haveríamos de considerar como o corpo não sendo importante. A doutrina dos nicolaítas é uma heresia. A mensagem que é dada à igreja de Pérgamo, que é dada ao crente tipo Pérgamo, é arrepende-te. O texto por excelência que nos ajuda a perceber o conceito, a verdadeira noção do arrependimento é o Salmo 51. Nós já vimos isto a semana passada, hoje voltamos a falar sobre isto. Reparem, queridos irmãos e amigos, o Salmo 51 é um salmo que nós deveríamos ler com alguma frequência. Se nós precisamos confessar os nossos erros e as nossas falhas a Deus, se precisamos reconhecer as nossas iniquidades, então entendermos a anatomia do arrependimento far-nos-ia muito bem. Perceber quais são os sentimentos, as emoções, as características e as condições emocionais nas quais nós devemos nos arrepender. Como é que o arrependimento é efetivamente válido e aceitável por Deus? O Salmo 51 explica-nos isto de uma forma muito clara. Depois, o verso 17, para a conclusão, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o maná escondido. O que é o maná? No Evangelho de João, Jesus várias vezes utiliza a expressão pão do céu. E ele faz uma relação entre o pão e a sua palavra. E mais especificamente em João capítulo 17, verso 17, quando Jesus faz a oração em favor dos seus discípulos, ele diz explicitamente: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E não esqueçamos, queridos irmãos, Jesus apresentou-se como sendo aquele, a igreja de Pérgamo, como sendo aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, que representa efetivamente a palavra. Notem que a promessa que Jesus faz aos que vencerem será justamente esta, de que eles serão abençoados recebendo efetivamente a palavra de Deus, o conhecimento claro de Deus, representado aqui pelo maná escondido, fazendo referência, portanto, àquele texto em Hebreus, onde é dito que na Arca da Aliança estavam 3 elementos: a vara florida de Arão, as tábuas dos 10 mandamentos e uma urna de ouro com uma pequena quantidade de maná que miraculosamente tinha sido preservada desde os tempos da peregrinação no deserto e que estava ali como testemunho de que Deus não abandonaria o seu povo, não deixaria de lhes prover o conhecimento necessário para seu crescimento espiritual. Depois, o texto também diz que Deus promete dar uma pedra branca e um novo nome. Alguns estudiosos do livro do Apocalipse têm
oscilado no que significaria esta pedra branca. Na antiguidade, sobretudo no Médio Oriente, existiam em algumas cidades o hábito dos juízes terem sobre as suas bancadas de tribunal duas pedras, uma branca e outra preta. A pedra branca representava a absolvição e a pedra preta representava a condenação. Talvez aqui Jesus estivesse a lançar mão desta ideia para transmitir aos crentes tipo Pérgamo que, apesar da sua alguma contemplação para com os erros que se vão instalando, instituindo na sociedade, que ainda assim há efetivamente a absolvição, há o poder de perdão de Deus em favor deles. E depois diz ainda o versículo, e que nesta pedra estará escrito um novo nome. Um dos textos que mais me traz conforto ao coração é este de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que nos ajuda a entender o que seria ter um novo nome. Diz Paulo, pelo que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Existem pessoas que por vezes têm uma experiência de conversão tão autêntica, tão transformadora, tão profunda, que elas tornam-se irreconhecíveis na sua nova vida cristã em relação àquilo que eram durante o tempo em que viveram em contato com o pecado, antes da sua conversão. Talvez conheçamos pessoas que eram drogados, alcoólatras, pessoas viciadas, talvez pessoas que tinham problemas com imoralidade, mas que depois que se converteram transformaram-se exatamente no oposto daquilo que eram. Vamos fazer um resumo então do crente tipo Pérgamo. Jesus é apresentado como aquele que tem a espada aguda de dois gumes, a palavra de Deus, a palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo apresentou. As características do crente tipo Pérgamo são: retém o nome de Deus, o caráter de Deus e não lhe nega a fé. São as suas virtudes. Contudo, tem um defeito: são permissivos em relação à mistura da verdade com o erro. O conselho que é dado ao crente tipo Pérgamo é: arrepende-te. E a promessa que é confirmada é que receberá a palavra de Deus, aquela que não se perde, que não se dissolve e que terá também um novo nome, aonde efetivamente será representada a sua nova experiência, a experiência da transformação, da conversão. Por isso, queridos irmãos e prezados amigos, quando nós olhamos para as nossas falhas, como dizia Martinho Lutero, ou como atribuíram a Martinho Lutero, quando olhamos para as nossas falhas, muitas vezes podemos sentir dificuldade em encontrar que haja salvação que nos seja atribuída. Mas quando olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, nos perguntamos como podemos nos perder diante de tanto amor e de tão grande misericórdia. Por isso, queridos e prezados irmãos, que o Senhor nos ajude a vivermos, apesar das nossas lutas e dificuldades, a estarmos disponíveis a sermos transformados pelo poder de Deus, porque o Senhor tem uma solução para cada um de nós. Que o Senhor efetivamente nos abençoe e nos fortaleça. Na próxima semana, lembrar que estudaremos alguns dos conselhos escritos por Jesus aos crentes tipo Tiatira e Sardes. Mas isto veremos na próxima semana. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça.